Bom dia, Oi, Ana Paula, tudo bem? tudo bem? Oi, Tatiana, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Ana Paula. Seja Bom bem-vinda. dia. Cristiano, bom dia. Cristiano, tá ouvindo a gente? A gente não tá te ouvindo, Cristiano. Não sei se você tá falando, mas a gente não te ouve. Tatiana, mais algum dos coautores vai se unir a você? Não, só eu mesmo. Tá, legal. A gente aguarda mais uns minutinhos para todo mundo chegar. Você é da Rural do Rio de Janeiro, né? Sou, sou da Legal. Rural. Você tá fazendo doutorado lá? Não, estou fazendo doutorado na Unigran Rio. Eu sou docente na Rural e estou fazendo doutorado na Unigran Rio. Ah, entendi. Que legal. É, tá bacana. O seu doutorado é em quê? Então, meu doutorado é na área de ESG, inovação e performance financeira. Mas é na área da administração Que mesmo. bacana. É. Eu sou da área de finanças, né? Aí eu estou mudando um Entendi. pouquinho agora. Só um pouquinho. Tá joia, tranquilo. Cristiano, consegue ouvir a gente agora?
Professora Ana Paula, só para confirmar com você, como que vai funcionar a dinâmica? Vão ser 8 minutos de cada artigo e 8 de comentário, depois os 22 minutos que na verdade vão ser mais, né? Porque a gente tem só 3 artigos. Perfeito, Ana Luísa. Não sei como é que estão fazendo, mas ontem cada autor, na que eu participei, apresentava o vídeo. Não sei se. Eu tô com os vídeos aqui, Tá, só então um tá. dos artigos que eu não localizei o vídeo, e aí a gente precisa confirmar com os autores se eles Tá. vão. Aí você vai passar, a princípio? Isso, posso Tá, passar tranquilo. tranquilamente. Eu tô com uma conexão de internet boa aqui, então. Rodrigo, tá conseguindo ouvir a gente? Sim, Legal. estou ouvindo perfeitamente. Muito bom Seja dia a todos, bom dia a bem-vindo. todas. Obrigado. O Adriano, que é meu colega de trabalho, está entrando em alguns Legal, minutos. tá legal. Você tem um vídeo aí? Você consegue Tenho, acessar? tenho aqui, tenho aqui. Tá legal, muito obrigado. Imagina. Oi, Juliano, tudo bem? Oi, bom dia, Ana. Tudo bem e você? Tudo bem também. Então, acho que já chegamos todos, professora Ana Paula. Eu não sei se vocês estão aguardando mais alguém, algum coautor que precisa entrar, não? Não. Então, fica à Estamos vontade, aguardando o professor. Adriano, né? O Adriano está Ele entrando tá aqui aqui, na sessão. ele tá aqui, Tá? tá. Ah, ele entrou agora. Bom dia, Adriano. Não Bom tinha te dia, visto, desculpa. tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Professora, você gostaria de dar início à sessão? Eu posso iniciar como você preferir. Sim, não, deixa eu dar um bom dia, né, a todos e a todas. Então, eu vou moderar a sessão, né? A Ana Luísa está como líder da sessão, então vai nos auxiliar também. E gostaria de parabenizar, né, vocês pela aprovação do trabalho. Dei uma olhada nos trabalhos, são muito interessantes e desejo uma boa apresentação a vocês, tá? A Ana vai passar o primeiro vídeo e aí depois, como ela falou, a gente tem um tempo para debater esse trabalho específico, né, no final de cada trabalho e no final da sessão a gente tem um debate, então, geral, tá? Legal. Eu vou dar início aqui, então, ao primeiro trabalho,
Análise da produção científica sobre sustentabilidade organizacional e internacionalização, com a autoria de Tatiana Ladeira Vidal, Josir Simeone Gomes e Maria Cristina Drummond e Castro. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês poderem ver, só um segundo. Meu nome é Tatiana Vidal, eu sou doutoranda da Unigran Rio e professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vou apresentar o artigo Análise da Produção Científica sobre Sustentabilidade Organizacional e Internacionalização, elaborado por mim, pelo professor José Simeone Gomes e pela professora Maria Cristina Drummond Castro. Então, esse trabalho ele foi elaborado dentro de um contexto de discussões globais sobre a relação entre sustentabilidade, sistema capitalista e o papel das grandes multinacionais nesse contexto, causadoras de grandes impactos ambientais e sociais, consumidoras de recursos, mas também vistas como parte dessa solução. O objetivo do trabalho, então, é mapear a estrutura do conhecimento sobre a relação entre sustentabilidade e internacionalização, propondo, assim, linhas de pesquisa futuras. A fundamentação teórica do trabalho passa pelas discussões de desenvolvimento sustentável, pelas discussões sobre os aspectos ESG, que é a sigla em inglês para ambiental, social e governança, e a relação entre sustentabilidade e organização, trazendo alguns trabalhos que analisaram essa relação, encontrando, inclusive, relações de uma inter-relação, onde a responsabilidade social corporativa levaria a um aumento do nível de internacionalização, e a internacionalização oportunidades em termos de responsabilidade social corporativa. Foi elaborada, então, uma bibliometria, utilizando uma estrutura proposta por Zubik Carter e adaptada, né, pelo artigo de 2017, onde a gente tem 5 etapas desenvolvidas para que fosse elaborada a bibliometria. Então, a primeira etapa, onde foram sistematizadas perguntas de pesquisas e métodos bibliométricos para responder essas perguntas de pesquisa. A coleta de dados de uma forma sistematizada, a gente usou 3 bases de dados, utilizamos a busca em títulos, resumos e palavras-chave, num total de 514 artigos, né, encontrados nessa primeira busca, foram filtrados em termos de idioma, excluídos os duplicados e aqueles que estavam fora do tema pesquisado. O portfólio final de artigo foi de 85. Foram utilizados o quadro das perguntas de pesquisa, o Excel e as ferramentas Bibliometrix, Biblioshine. Em termos de caracterização da produção científica, esses 85 artigos eles foram publicados entre 2008 e 2022 por 218 autores e foram identificados 4 períodos em termos de produtividade dos artigos quanto à área de sustentabilidade organizacional e internacionalização. Há uma discrepância entre a lista de autores mais produtivos e aqueles autores mais influentes, tanto inclusive em termos do país a que esses autores são afiliados. Então, não foi possível identificar as reais causas, né, dessa relação, mas verifica-se que há uma lista maior, né, de países desenvolvidos na lista dos autores mais citados do que na lista dos países mais produtivos. Em termos de periódicos, a gente tem 4 periódicos que tratam aspectos mais internacionais do assunto, 2 periódicos que tratam o contexto dos países em desenvolvimento, 3 periódicos que tratam os temas da sustentabilidade da agência ESG de uma forma mais específica, e 3 outros com um escopo mais abrangente. Em termos de estrutura intelectual da área, foram identificados 6 grupos, onde apenas num grupo sobre internacionalização foram utilizados trabalhos anteriores a 2000, todos os outros trabalhos posteriores indicando o caráter atual das discussões sobre o tema. Em termos de estrutura social, não foi identificada uma produção significativa entre grupos de pesquisa ou coautoria, o que poderia enriquecer a produção e relevância científica desses estudos. Em termos de dinâmica e estrutura conceitual do tema, apesar do termo ESG ele ter sido utilizado na busca, ele não apareceu como palavra-chave mais frequente, né? Então, a ideia é que talvez, devido à sua origem,
ser do mercado financeiro, ele não seria ainda um tema amplamente utilizado pelos pesquisadores de uma forma mais interdisciplinar. Termos de tendências e sugestões para pesquisas futuras. Então, foi elaborado um mapa temático, onde alguns dos temas que possuem uma frequência maior são considerados temas motores ou básicos, e o potencial de pesquisa estaria dentro dos temas considerados como nicho. Então, verifica-se que a maior parte desses temas considerados como nicho, eles estão relacionados à internacionalização. Então, carece da indicação, né, da relação entre esses temas e a questão da sustentabilidade. Então, por isso foi elaborado esse quadro, onde os temas nichos são relacionados aos aspectos ESG, para assim compor temas de pesquisa e sugestões de perguntas de pesquisa para ser trabalhado de uma forma futura. Então, eu destaco aqui a questão das startups e a questão das Born Globals como sugestão de pesquisa futura. Então, eu destaco aqui também a questão de contextos de países em desenvolvimento, destaco aqui a questão das Born Globals, por elas terem processo de internacionalização muito específico, pode ser que elas trabalhem a sustentabilidade de uma forma mais específica. Em termos de conclusão e contribuição, o estudo, ele contribui, né, no sentido de fomentar essas discussões internacionais sobre o papel das empresas multinacionais nesse cenário de desgaste ambiental, social das instituições. E as lacunas de pesquisa do estudo, elas podem ser consideradas oportunidades para estudos futuros. Então, uma revisão integrativa de literatura a partir dessas informações, ela elucidaria aspectos pouco explorados no campo de estudo, principais teorias e lacunas de pesquisa de uma forma mais específica. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou iniciar aqui o cronômetro de 8 minutos de discussão e eu vou mandar quando tiver faltando 4 minutos e quando tiver faltando 2 minutos aqui no chat, tudo bem? Perfeito, Ana. Então, parabéns, né, Tatiana e os colegas do trabalho. Agora a gente tem um tempo, então, para perguntas, para dúvidas, que a Tatiana possa tirar. Eu tenho uma, eu vou começar, eu achei bem interessante, né, o trabalho de vocês, principalmente por esses insights que dá no final, né, com as pesquisas futuras, e eu acho que a forma como ele está apresentado é um artigo que é diferente, né, do que a gente tem visto nas bibliometrias, então tem uma aspectos novos que a gente pode replicar também, né, em outros trabalhos, e eu queria entender um pouquinho como é que foi a questão daquelas estruturas que você mencionou ali na apresentação da análise, que está estruturado, né, por dimensões de estrutura social, como é que foi essa definição, assim, dessas estruturas, como vocês chegaram a essas dimensões de estrutura? Ana Paula, você diz aquele quadro final de sugestões? Não, o de estrutura, que tem a estrutura social, a estrutura do trabalho ali, do artigo. Como vocês chegaram nessa definição, assim? Ah, então, é porque aquela questão da estrutura social, da estrutura de palavras, né, de temas, eu sistematizei essas relações em cima do trabalho do Ari Kukuro de 2017. Então, ele já propõe que a bibliometria ela abarque essas análises. E aí a ideia é que não é assim, vou analisar por analisar, né? A ideia é que ela responda alguma pergunta de pesquisa que você queira. Então, por isso que foi muito importante a elaboração daquele primeiro quadro, sabe? Para que a gente desse sentido, né, para cada uma das análises que foram sendo feitas. Então, aquilo já faz parte da estrutura proposta pelos autores. Sim, da metodologia deles. É. Eu não sei se passou rápido, eu não percebi, mas teve um período ali de análise. Qual período? Ou não houve um período de tempo ali da análise? Não, a gente não limitou, não. A gente não limitou o período de tempo, não. A gente usou toda a amostra que veio. Os artigos que vieram, assim, né? Mesmo que eles foram de... Deixa eu até olhar aqui, peraí.
de 2008 a 2022. A gente não fez nenhuma limitação de período para busca, não. Sim. E essa questão do contexto ali que vocês colocaram, né? Eu vi que tem o contexto da pandemia, tem o contexto do crescimento. Também como é que vocês chegaram A encaixar, né? A gente É, tentou encaixar esses períodos, né, a partir de diferenças de níveis no gráfico mesmo e acontecimentos marcantes na área durante aquele período. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a Agenda 2030, era o que estava sendo discutido naquela época, mas que não necessariamente, né, impactaria a produção. Aquele outro período também foi o período da pandemia, né, um período muito associado a revisão das discussões sobre sustentabilidade e o papel das empresas. Então, a gente tentou destacar naquele gráfico marcos, né, que tinham a ver com o tema. bem bacana, achei bem legal também essa ideia, né, de colocar esses marcos. E eu não sei se não foi foco, né, mas você consegue perceber alguma diferença, assim, em termos de contexto nacional e internacional das publicações? Não, eu acho que com esse artigo não consigo, porque a gente não fez essa análise separada, não, mas pode ser algo interessante. Perfeito. Bom, O que da minha a gente parte, colocou só em termos de Brasil foi na parte dos artigos mais citados, né? Os países dos artigos mais citados, onde o Brasil estaria nessa lista, né? Que em tá. relação aos artigos mais citados, se eu não me engano, ele está em 16º lugar. Então, deixa eu ver se é os mais citados mesmo. Mas é só essa consideração que a gente fez mais específica sobre o Brasil. A gente não fez nenhum tipo de comparação em termos de produtividade, Claro, não. claro, perfeito. Da minha parte, são esses os questionamentos que eu tinha. Obrigada, Tatiana. Não sei, os Obrigada, colegas, Ana a Paula. Ana, Luísa, se tiver também, Adriano. Eu não, eu ia primeiro parabenizá-la aí, Tatiana, pelo trabalho bem interessante. E acho que é mais uma constatação, né? Mas parece que o SG realmente talvez ainda está um pouco mais recente, né? Vem do mercado financeiro e me parece que nas pesquisas ainda não está se refletindo tanto, né? Não tem tantas pesquisas assim, igual outras temáticas. Responsabilidade social já é mais antigo, Agenda 2030 um pouco mais antigo, né? Então, enfim, é mais se você teve realmente essa percepção, assim, sabe? Sabe o que eu vi bastante, Adriano, também? Que é o pessoal usando o SG os indicadores SG como proxy para responsabilidade social corporativa. Então, tinham vários artigos fazendo isso. Não estavam Entendi. ali, né, no título, resumo palavra-chave como SG, mas eles usavam o indicador SG como proxy. Ah, Eu tenho mas uma é isso. pergunta, Vai eu lá. tenho uma pergunta também para te fazer, Tatiana. Eu achei muito interessante essa relação que foi estabelecida entre responsabilidade social e internacionalização, né? Então, é, essa relação com os diferentes stakeholders, enfim. Então, eu imagino que nas multinacionais isso seja bastante recorrente, vamos dizer assim, né? Essa relação. E eu vi naquela matriz que você apresentou que tem ali as pequenas e médias empresas, as startups, então parece que ele está um pouco como nicho, um pouco como é, é, uma crescente, né? Nessa temática nas pequenas e médias e nas startups. É, qual que foi a sua percepção em relação a esses artigos, assim? Qual que é a diferença, por exemplo, em relação às pesquisas que estão olhando para eles e para as multinacionais? Então, assim, com a bibliometria, a gente não consegue fazer essa análise, até por isso foi sugerida a revisão integrativa depois, porque aí eu consigo abrir os resultados de cada um deles e fazer essa comparação de resultados. O que eu consigo, né, já de conversar com você assim, anteriormente eu fiz um estudo de bibliometria para internacionalização de empresas, e se eu não me engano era sei se era inovação também, era uma coisa assim, para uma outra disciplina. E aí essa parte das pequenas e médias empresas apareceu bastante. Então, eu acredito, né, comparando com esse resultado desse artigo,
essa ideia das médias e pequenas empresas venha muito enviesada de uma análise de internacionalização. Aí ali dentro estão as Born Globals e discussões que são feitas dentro da internacionalização sobre pequenas e médias empresas. Então, por isso até que a gente colocou lá no final, assim, que os temas que apareceram são muito voltados à internacionalização, que a partir dessa análise a gente identificou como uma coisa que é uma oportunidade de pesquisa se a gente associar esses temas da internacionalização à questão da sustentabilidade, né? E isso, pela bibliometria, parece ser algo que está engatinhando ainda. Por isso, até que aquele quadrinho final, né? A gente colocou os temas da internacionalização e o que poderia ser pesquisado em termos de sustentabilidade associados a ele, sabe? Legal, muito legal, obrigada. Obrigada a você. 8 minutos é muito rápido, né, gente? Para fazer esse vídeo. Nossa, foi difícil. No final também, se, né, a gente volta a falar mais dos artigos e aí então a gente pode conversar mais também. Eu estou à Vamos para disposição. o segundo vídeo agora. A Ana coloca aí pra gente. Nós vamos agora passar para o próximo artigo, Desafios e Perspectivas para o Fechamento de Minas, estudo de caso na cidade de Itabira, de coautoria de Jacques Temajorovic, Rodrigo Silva Barreto, que está aqui conosco, Adriano também está aqui conosco, Guilherme Pinto Caçador e Frederico Dornelas Martins Quintão. Um segundo. Não está me obedecendo. Olá, bem-vindos todos e todas. Eu sou Adriano Augusto França Pimenta e vou apresentar aqui o trabalho Desafios e Perspectivas para o Fechamento de Minas, um estudo de caso na cidade de Itabira. Então, junto comigo nesse estudo estão também os autores, o professor Dr. Jacques Temajorovic, o Rodrigo Barreto, o Guilherme Pinto Caçador. Então, nós 4 somos do Grupo de Pesquisa de Licença Social para Operar do Centro Universitário da FEI, e também o Frederico Dornelas Martins Quintão, que é da PUC Minas, tá? Então, são esses os pesquisadores aqui desse nosso estudo. Esse estudo, ele, né, teve aí como base da sua introdução, né, a gente foi avaliar, então, essa questão do fechamento de minas em Itabira. A gente parte, né, de um cenário onde a gente vê a mineração, né, e os projetos minerários, historicamente, eles causam diferentes tipos de impactos nos territórios em que operam, né, e aí impactos tanto positivos quanto negativos. Então, se por um lado tem o aumento do emprego, da renda, da receita tributária, né, que é impulsionada por essa atividade, muitas vezes isso também é acompanhado, né, de grandes impactos ambientais, do desaparecimento de atividades econômicas tradicionais, que é algo que a gente observa lá no município de Itabira, do aumento da dependência econômica e também de uma maior demanda por serviços sociais. E, né, o que a gente vê quando a gente fala do fechamento de minas em específico, né, que ainda que se tenha já muitos estudos falando dos impactos ambientais do fechamento, a discussão dos impactos sociais é uma coisa mais recente, né? E aí falando um pouco do porquê escolhemos Itabira, né? Então Itabira é o berço da Vale, né, um dos berços da mineração no Brasil. Então foi onde se instalou um dos primeiros grandes projetos minerários aí de larga escala. E hoje, né, existe uma previsão aí de encerramento dessas operações para 2041, né? Então daqui a pouco mais aí de 18 anos, né, o que pode parecer muito, mas em termos do que é para um município não é tanto tempo assim, ainda mais um município que tem uma economia muito dependente da atividade minerária. Então por isso que a gente escolhe Itabira, para entender também um pouco de quais são os impactos sociais, né, e o que a mineração pode deixar de legado para esse futuro econômico e social após a saída da mineração. Então, como fundamentação teórica, né, nossa pergunta de pesquisa foi essa: como o contexto histórico, os impactos sociais desafiam o processo de fechamento de minas em Itabira. Nosso objetivo é o de analisar os principais desafios e perspectivas para esse processo de fechamento.
E aí, um pouco do que eu já comentei, né, assim, o fechamento de minas, ele traz impactos socioeconômicos e ambientais significativos, né, então a literatura vai falar de casos aí em vários outros países, né, na Austrália, no Canadá, no continente africano, na Europa, mas que muitas vezes ainda são mais intensificados, especialmente nas áreas que dependem muito da mineração, né, que é o caso de Itabira. E aí também o que eu, né, já comentei aqui um pouco por alto, né, mas o que a gente vê na literatura e também muito na prática da mineração é muitos estudos focando na questão ambiental, na questão técnica do fechamento, mas poucos estudos olhando para a questão então dos impactos sociais que esse fechamento causa. Bom, e falando em termos de metodologia, né, a gente utilizou uma abordagem qualitativa para explorar o fechamento de minas e os seus impactos sociais. Esse estudo de caso, né, como a gente falou também, então é um estudo de caso em Itabira, foi o primeiro grande empreendimento mineiro no Brasil, também uma das primeiras grandes operações que vai ser fechadas, né, daí a relevância também de estudar Itabira. A coleta de dados ela foi feita através de observação, de análise documental, de entrevistas com stakeholders, né? Então, dessa parte de análise documental, a gente, né, levantou uma série de dados socioeconômicos de Itabira, né, em bases diversas aí, do IBGE, do IPEA, e também participou aí também de fóruns aí do projeto de reconversão econômica em territórios minerários. Esse projeto, que é um projeto do SEBRAE, também tem sido feito lá no município de Itabira, também foi uma fonte ali de dados do nosso trabalho, e as entrevistas organizadas então em 3 eixos, né? A gente falou com comunidade, com poder público e com a empresa, e aí essas entrevistas foram transcritas e analisadas então através da metodologia de análise de conteúdo. Então, como resultados aqui, a pesquisa confirmou, né, a dificuldade do município de Itabira de diversificar a sua economia após décadas de atividade minerária, né? Então a gente fala muito dessa minério dependência que acaba puxando mesmo, né, o potencial do município de fazer outras atividades. Existe uma relação paternalista da Vale, né, e uma dependência econômica da mineração que levam a essa estagnação de outras indústrias. Então, lá atrás, quando a mineração chega em Itabira, Itabira era um município que tinha outras atividades econômicas, tinha outras indústrias. Hoje o que a gente vê é uma dependência muito forte, e essa relação paternalista também que vem, né, de uma empresa que por anos foi uma estatal, né, e que por muito tempo se confundia também essa relação, né, entre empresa e governo, né, e mesmo com a privatização acontecendo já há algumas décadas, mas essa relação acaba se mantendo forte no território. E apesar de perspectivas para diversificação, né, então tem potencial para o turismo, para a saúde, para a área de educação também, universidades que estão sendo criadas, mas ainda assim existem muitos riscos, né, como a questão de uma baixa governança local, né, um baixo capital social, muitas vezes ali para se pensar nessa diversificação, e também outros riscos ambientais como a própria questão hídrica, né, então Itabira é um território que sofre com a gestão hídrica já há muitos anos, e, né, então se diz um pouco essa passividade tanto da Vale quanto da comunidade local. É uma operação que para a Vale hoje já deixou de ser interessante, assim, né, uma operação ainda muito antiga e etc. Então dá muito trabalho quando você compara com operações mais recentes da Vale. Então isso faz com que a empresa também não esteja tão atenta, não esteja tão preocupada ali com o município. E aí das conclusões, né, então assim, permanecem aí como desafios dessa transição pós-mineração, questões como essa identidade social do que vai ser o município após a saída da mineração, uma governança frágil, né, que por vezes a empresa também se aproveita um pouco dessa frágil governança, e esses riscos hídricos que já são uma constante, uma realidade no município. E aí a pesquisa vai dizer, né, essa necessidade justamente de se ir além da reparação ambiental, né, e buscar a reconstrução dessa identidade de Itabira após a mineração. E aí questões como o engajamento, o empoderamento comunitário e o diálogo, né, entre esses stakeholders, poder público, empresa,
associação comercial, comunidade, né, são fundamentais, então, para que haja realmente uma transição e uma diversificação econômica, e aí, né, para estudos futuros, buscar realmente identificar políticas aí inovadoras que possam, de alguma maneira, assegurar esse legado da mineração, né, utilizar dos recursos que a mineração deixa para construir algo melhor aí para o futuro e algo que olhe também um pouco mais adiante. Tá? Aqui são as nossas principais referências utilizadas nesse estudo e, né, esse trabalho foi realizado com apoio aí do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, né, através do edital da Universal. Então a gente agradece, ficam aqui os meus contatos também em nome aí dos outros pesquisadores. Mais uma vez, vou dar início aqui ao temporizador de 8 minutos. Bom, parabéns, Adriano, né? Acho que é o Rodrigo que está aí também, que participou do trabalho, e os demais autores. Eu achei fantástico assim, o teu trabalho, porque vem muito ao encontro do que eu vivenciei nesses últimos dias. Eu levei a turma para um trabalho de uma visita técnica, e um dos lugares que a gente visitou foi uma mina. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Mas estou no Rio Grande do Norte agora, fazendo pós-doutorado. E aí eu até ontem na aula a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? O impacto. Quando a gente fala já de mineração, a gente já é um tema polêmico, né? Quando a gente faz a relação com a sustentabilidade. Então já começa por aí, né? Muito a questão ambiental. E eu achei muito bacana vocês trazer essa questão social. E aí eu até dei o exemplo lá no Rio Grande do Sul, de onde eu venho, tem uma cidade que teve uma mina há muito tempo, né? Construíram toda uma estrutura, toda uma questão, né, a escolas, enfim. E quando se acabou a exploração, quando se não tinha mais, né, minério, simplesmente abandonou, e hoje, tipo, tá uma cidade fantasma, né? E tem todo um impacto, né, social no desenvolvimento daquela região. E aí, comparando com a mina que a gente visitou aqui, uma das perguntas que a gente fez na visita era se tinha um estudo, né, de quanto tempo ainda tinha para ser explorado. E aí a menina que estava guiando falou que eles sabiam que tinha, assim, para muitas gerações, né, que não iria se esgotar tão fácil, assim, mas a gente ficou se questionando, assim, porque eles frisaram muito a questão social, né? Os trabalhos sociais, a escola que tem lá dentro, a vila que foi criada, o quanto a cidade depende disso, o quanto toda, né, a atividade ali econômica trabalha assim, em volta daquilo, então assim, é muito forte. Aí agora eles começaram a explorar também essa questão do turismo, a levar visitas, enfim. Mas ficou esse ponto de interrogação, né? Mesmo sabendo que vai demorar muito tempo, tem um plano, né? Existe um planejamento, assim, o que vai ser feito? Porque quando fechar aquela mina, pelo tom, assim, que deu a entender, termina a cidade, né? Porque, assim, tudo é em razão da mina, assim. Então, toda aquela vila, toda aquela estrutura parece que não, né, não vai mais existir, assim. Então, eu achei muito bacana esse estudo de vocês e, por coincidência, vem ao encontro do que a gente está trabalhando, né, nesses últimos dias. E eu queria entender, assim, porque como realmente eu né, não desconheço a questão da mineração, se tem alguma obrigação legal ou se tem alguma coisa que determine, né, que as mineradoras façam esse estudo, façam esse plano, ou, né, depende da proatividade de cada uma, mas, enfim, se existe algo que as obrigue, assim, né, em termos de planejamento. Ana, se você me permite, eu Legal. posso responder a pergunta dela. Por exemplo, nós temos o caso da Vale. A Vale é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Então, a Bolsa de Nova York exige, né, que elas coloquem, até por uma questão de contábil, que seja apurada a exaustão. Então, eles têm que dar uma estimativa de exaustão da mina.
Então, isso é publicado e, por exemplo, no caso da Vale, que a gente já está aprofundando o estudo, né? A gente começou a fazer a pesquisa de campo e a gente descobriu, por exemplo, já como resultado preliminar, é que as pessoas ficaram sabendo da previsão de exaustão exatamente pelo relatório de Nova York, não por uma comunicação oficial da empresa junto à comunidade. E o que você perguntou a respeito de ter um plano de fechamento de mina, né? Esse plano, a Agência Nacional de Mineração tem uma resolução que obriga que as minas apresentem o plano de fechamento de mina. Só que esse plano de fechamento de mina, e ele inclusive tem que ser atualizado, não sei se é a cada 5 ou 10 anos, agora me falha a memória, mas obriga que seja protocolado na Agência Nacional de Mineração. Mas ela não exige que se dê publicidade. Então as pessoas não sabem, a população, a sociedade não sabe qual é o plano de fechamento de mina, mas ele é protocolado junto à Agência Nacional de Mineração. Perfeito. E só se me permite complementar, né, Rodrigo, que eu acho que essa é uma discussão muito importante mesmo, além da questão, né, essa questão da legislação que o Rodrigo traz, da Agência Nacional está exigindo, do investidor também ter esse olhar, mas é isso, né, quando a gente fala de fechamento de minas, essa discussão na verdade, se fala muito de planejar o fechamento desde o início, né, então, assim, quando a empresa já começa, ela já deveria ter essa visão, porque igual a mina que você foi, por mais que eles falem, o esgotamento é para daqui a várias gerações, né? A gente sabe que isso também varia bastante, mas é isso, assim, deveria ter essa visibilidade desde o começo. E pegando ainda o exemplo que você traz, porque assim, a gente tem o fechamento pelo esgotamento, mas a gente tem casos onde a mina fecha porque deixa de se tornar viável economicamente, né? Então, há um tempo atrás eu acompanhava uns projetos no estado de Goiás, e aí tinha uma cidade lá que se chama Niquelândia, inclusive, né? Porque tem muito níquel, e aí o níquel, né, deixou de se tornar atrativamente, né? A exploração naquele município não é mais economicamente atrativa, então, ainda que não tenha se esgotado a reserva de níquel, a empresa decidiu interromper aquela exploração, né? Então, é só para dizer que é isso também, às vezes esse término da mineração, ele também pode acontecer por outros fatores que não só a exaustão, né? E aí é importantíssimo isso que você coloca, assim, eles deveriam estar já desde agora conseguindo te responder o que vai acontecer, planejando esse encerramento e por aí vai. Eu tenho aqui alguns comentários sobre o artigo, se vocês me permitem, vou tentar, a gente tem 1 minuto e meio, vou tentar falar rapidinho aqui também. Eu achei muito interessante o estudo de vocês também, traz um senso de urgência, né, para essas tantas coisas, atividades econômicas, não só a mineração que a gente tem, que acaba tendo essa dependência, principalmente em pequenos municípios, né. Eu fiquei com a impressão, lendo o artigo de vocês, que vocês colocaram como objetivo analisar os principais desafios e perspectivas relacionados ao fechamento da mina, né? E aí com essa problematização em relação à importância de se falar das questões sociais, etc. Isso aqui no comecinho. Mas eu fiquei com a impressão que nos resultados eu vi bastante uma perspectiva histórica da mina, que eu imagino que seja importante para essa perspectiva futura, mas que me deixou um pouco perdida em relação mas a gente está falando da perspectiva de fechamento e o desafio da cidade para o fechamento. E ali eu estava vendo uma outra questão em relação à identidade, em relação o histórico dessas famílias, que não necessariamente teria um impacto no fechamento se ele fosse bem gerido. Não sei se estou querendo, se conseguir ser claro o suficiente. Então, talvez, e eu vi que tem assim, vários parágrafos e citações, acabou o tempo, vários parágrafos e citações falando sobre isso, que talvez seria interessante resumir, deixar de repente em um parágrafo e trabalhar um pouco mais essa parte dos desafios em si do fechamento, né, para a cidade, enfim. Eu percebi também que duas coisas, nos procedimentos metodológicos, no quadro que vocês colocaram, né, que vocês falaram com o poder público, representantes de organizações.
mas eu fiquei curiosa para saber quem foram, porque poder público também podem ser muitas frentes diferentes que vão ter visões completamente diferentes sobre a mesma coisa. Então, se foi gestor, se foi alguém da área ambiental, se foi alguém da indústria, etc. E essas organizações também eram organizações relacionadas a quê, né? A qual setor? Eu fiquei curiosa para saber isso. E por último, juro que é super rápido, eu encontrei na página 8 de vocês, que tem uma tabela 2, impactos sociais positivos e negativos. E eu fiquei com a sensação de que esse pedaço que vocês fizeram não está explícito na metodologia, essa citação de impactos positivos e impactos negativos. Vocês introduzem isso nos resultados, mas eu acho que seria interessante isso também estar explícito, que vocês perguntaram isso durante as entrevistas, etc., né? Para não pegar o leitor de surpresa ali. E enfim, eu acho que é isso. Eu achei bem interessante as citações que vocês trouxeram e estou curiosíssima para saber como é que essa história vai se desfechar. Obrigada, desculpa ter extrapolado o tempo. Não, perfeito. Eu não sei se tem tempo para a gente fazer comentários. Sim, tá bom. Não, acho que é rápido então, mas acho que obrigado pelas considerações e acho que são bem-vindas aí para a gente melhorar. Acho que ficou claro talvez essa questão de, né, a gente talvez nos resultados ainda está falando um pouco do passado e, né, demarcar melhor o que é de fato do fechamento e do futuro. Mas é que acho que tem um desafio mesmo que muito do passado vai se refletir no futuro, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa minerodependência, é uma característica que veio se desenvolvendo e que também vai se transformar nesse desafio de, né, de transição econômica, etc. Mas ainda assim, eu acho que dá para a gente melhorar aí, assim, em termos de deixar mais claro a questão dos públicos, né, para a gente é sempre uma dúvida, porque assim, também numa cidade como Itabira, né, às vezes a gente, por exemplo, né, no poder público está o Ministério Público, mas se a gente fala que a gente entrevistou o Ministério Público, todo mundo vai saber quem é a pessoa, mas acho que também a gente consegue de alguma maneira, né, talvez descrever um pouco melhor quem é esse poder público para não ficar tão genérico assim, mas basicamente sim, o poder público foram muitos gestores, a gente falou com muitas secretarias, né, com gente que realmente está bem à frente da agenda, e as organizações também, por mais não ter ficado claro, mas são organizações representativas no município. Acho que a gente precisa procurar um meio termo para não expor e, ao mesmo tempo, para deixar um pouco mais claro quem é quem que a gente está falando. E da parte dos impactos sociais também está claro. Acho que aí é mais uma questão mesmo de depois no texto ajustar isso para deixar mais claro na metodologia. Mas ótimas considerações aí, viu, Ana? Obrigado aí. A gente vai melhorando aí no nosso trabalho. Eu vou aproveitar 30 segundos ainda para poder falar, eu prometo, só para poder complementar a fala do Adriano. A questão que você falou, por exemplo, dos impactos sociais, né, é porque poderia ter colocado na metodologia, mas antes da própria tabela, diz o seguinte, né, foi solicitado para os entrevistados listarem 3 impactos positivos e 3 impactos negativos. Então, a classificação vem da própria entrevista do que eles consideram como positivo e negativo, e aí foram consolidados em grandes assuntos, consolidados numa tabela. Talvez poderia colocar na metodologia que foi feita essa pergunta para os entrevistados, mas isso está colocado na própria apresentação dos resultados. E quando você fala a questão das perspectivas, principalmente a situação atual, para não ficar preso ao passado, tem a seção discussão dos resultados. E a discussão dos resultados ela aprofunda exatamente nisso que você pediu. Ela entra na questão da questão atual, da percepção atual dos entrevistados, aonde pode inferir as questões de perspectivas no futuro que vem exatamente nas considerações finais. Então, vem além da sessão resultados. A sessão resultados está muito grande, que a gente explorou muito mais o diálogo com os entrevistados, que tem a ver com uma perspectiva histórica. Você tem razão no seu comentário. Perfeito. Depois, no final, a gente tem mais um tempo, então os colegas também podem questionar. Vamos para o terceiro trabalho. O terceiro trabalho se chama Impacto da Divulgação de Informações Relacionadas a ESG no Preço da Ação de Empresas de Capital Aberto, Jaqueline Gisele Gelan e Juliano Augusto Orsi de Araújo. Mas eu não tenho acesso a um vídeo, então eu não sei se
os autores têm o vídeo ou se eles preferem apresentar. Eu subi o vídeo, Ana, mas se você quiser eu posso apresentar aqui, não tem Eu problema não não. tenho acesso a ele, se você puder, eu acho que pode ser legal. Eu posso fazer a apresentação ao vivo pode ser? Porque eu acho que meu vídeo também extrapolou um pouquinho dos 8 minutos, eu vou tentar ser bem breve. Tá bom, mas eu vou controlar seu tempo. Não, beleza, tranquilo. Bem, bom dia a todos. Então, vamos apresentar o trabalho da Jaqueline. Eu sou professor orientador e esse trabalho ele é fruto do TCC, do MBA em Finanças e Controladoria, lá do PSEG da Exalc da USP de Piracicaba, né? Então, é um trabalho não de pós-graduação nível mestrado, doutorado, mas de um MBA, né? E lá a gente tem um formato um pouco diferente, então a gente procura adaptar ao formato científico, né, de artigo científico mesmo. Mas vamos lá, o trabalho é bastante interessante. Ela faz uma aplicação aqui, uma apresentação do que é o ESG, né, da importância, uma revisão histórica. E o principal objetivo do ESG, desculpa, do trabalho, é investigar o impacto das publicações de informações relacionadas ao ESG sobre a variação do preço das ações das empresas que compunham o ISE de 2022, né? Mas ela analisou essas empresas no período de janeiro de 2004 a junho de 2022, né? O trabalho foi desenvolvido ao longo do segundo semestre de 2022, e então a gente estopou ali em 30 de junho de 2022, né? A partir da questão de pesquisa, né? Qual o impacto das publicações de informações relacionadas ao ESG sobre a variação do preço das ações das empresas que compunham o ISE B3 2022. A gente sabe, né? A inserção da pesquisa está no conceito de que, como principalmente o trabalho do Adriano Rodrigo apresentou, não é só dinheiro, né? A sociedade não é só dinheiro, né? A gente tem os impactos ambientais, sociais e também os impactos nos stakeholders, investidores minoritários, né? Por isso da governança. E então a primeira inquietação do trabalho foi essa de saber se o ESG tem alguma influência na variação do preço das ações, né? Até complementar que a gente é meio que estranho no ninho, porque a Jaqueline é economista, eu sou contador, e aqui nós estamos no meio dos administradores, né? Então a gente acabou tendo um viés bastante financeiro para a pesquisa também. Aí, algumas dúvidas que a gente enfrentou no desenvolvimento da pesquisa, né? Que seria a questão de mensurar, o que mensurar e como mensurar no ESG, né? Até mesmo para pensar em pesquisas futuras de cunho mais quantitativo, né? Não existe um padrão muito bem definido, e isso abre uma, uma janelinha para as empresas divulgarem ou mostrarem aquilo que mais lhe convém, né? E isso poderia impactar positivamente no preço das ações, né? Estou divulgando só informações muito boas, né? Relacionadas à esfera ESG. Então, inicialmente a gente esperava que os investidores responderiam de maneira positiva e significativa, né, às divulgações ESG. Aí também ela traz no referencial um histórico do Easy, né, no Brasil, e aqui as empresas que fizeram parte da nossa amostra, né. E a técnica estatística aplicada foi o estudo de eventos, né. Então, para a gente entender um pouquinho da técnica, a gente tem esse ponto zero, que é a janela do evento, né? E aí a gente estuda 10 dias para frente, 10 dias para trás, né? Avalia aqui o retorno da ação, né? E esse retorno de 10 dias antes, 10 dias depois, a gente compara com esse período todo de janela de estimação, né? Para a gente entender se houve sim um retorno anormal ou não da ação, e a gente repete esse procedimento para um índice de referência, que aqui no Brasil normalmente a gente usa
o Ibovespa. Então, a gente também calcula se houve retorno anormal no período, ou mesmo perda, né? E aí é para poder comparar com cada ação, com cada papel. Então, aqui também explica um pouquinho do estudo de evento. E aí, a princípio, né, os resultados não foram muito satisfatórios. Então, surgiu a segunda inquietação e a motivação para aprofundar a pesquisa numa visão um pouco mais qualitativa, né? Então, ela foi analisando cada variação, cada evento e comparando com a variação do mercado individualmente, né? E aí ela começou a fazer essas amarrações, né? Quando você tinha variação positiva do mercado e variação positiva da ação da empresa. Positivo com negativo, negativo com negativo, negativo com positivo, né? E aí ela testou essas hipóteses também de ter resultados mais alinhados com o mercado ou resultados mais diferentes ou simplesmente ter um empate. Isso ela fez também para avaliação do preço da ação empresa por empresa e do retorno anormal, analisou o retorno anormal, né? Então, a gente tinha 48 empresas do Easy, né, em 2022. O período analisado foi de janeiro de 2004 a 30 de junho de 2022. E ela procurou divulgações das empresas com esses termos, SUST, né, de sustentabilidade ou sustainability, ESG, Easy, o índice da Dow Jones, e ela foi procurando em todos os comunicados ao mercado, né, de todas essas empresas. Foi um trabalho bastante fino, assim, né? Inicialmente ela identificou 855 eventos, alguns não eram relevantes, ela foi eliminando, né, até chegar, aqui para frente, ela chega em 673 eventos estudados, né? E aí ela faz uma análise descritiva desses dados, né? A gente vê aqui que há uma crescente da divulgação em 2021, né? Então, 22 tem um pouquinho menos aqui, porque foi analisado só metade do ano, mas a gente percebe aqui, a partir de 19, uma crescente. Vamos lá para os finalmente, que a gente acaba, através das análises feitas, né? A gente acabou chegando à conclusão de que o ESG, ele não impacta de maneira significativa, nem positiva, nem negativamente o preço das ações, né? Ou melhor dizendo, a divulgação de informações relacionadas ao ESG, né, ainda não tem esse impacto, né? Então, o mercado ainda não se sente provocado com as divulgações ESG, como a gente esperava inicialmente, quando começou a identificar a pesquisa, né? E então a gente tem aí como contribuições do estudo e relevância do estudo, né? Essa análise um pouco mais detalhada, não só jogamos os números lá e analisamos, mas de maneira quantitativa, né? Mas foi feita todo um tratamento qualitativo também na pesquisa. E as questões de importância do tema, né? E eu vou parar por aqui, a gente desenvolve mais adiante aí. Muito obrigado. Vou dar início aqui mais uma vez, então, aos 8 minutos para os feedbacks a esse artigo. Obrigada, professor Juliano, parabéns pelo trabalho, né? E vou deixar os colegas, se tiver um questionamento, iniciarem. Eu tenho dois comentários. Posso falar? É que eu não levantei a mão, desculpa. É, eu achei, por exemplo, eu li o seu trabalho todo, tá? Eu achei muito interessante. Eu estava querendo saber como é que funcionava essa regressão que você fez, a questão estatística. E aí eu achei a metodologia, inclusive, bem apropriada e muito bem descrita, tá? O estudo bem pertinente, mas eu achei que seria importante detalhar mais como os eventos foram identificados,
né? Você cita ali a questão da identificação, tal, a exclusão de alguns, mas como que você identificou esses eventos? Isso eu achei que faltou um pouco mais, ia beneficiar mais o projeto. E na questão da análise dos resultados, você refuta a hipótese, né? Então, legal, mas como que você, acho que beneficiaria mais a discussão se você trouxesse algo mais detalhado, porque as informações do SG não impactaram no preço das ações, né? Porque se a gente considerar a literatura existente, sugere o contrário. Então, por que que você acha que isso aconteceu, né? Aonde que seriam essas implicações? De repente, para estudos futuros, algo nesse Uhum. sentido. Tá. Então, eu pesquiso também sobre comportamento da remuneração de executivos e governança, né? E eu acho que sua colocação é bastante pertinente, Rodrigo, e eu acho que a gente deve levar isso no trabalho. Respondendo à primeira parte, ela procurou nos comunicados ao público, né, pelos termos sustainability, sustentabilidade, ISE, ESG, e aí, a partir dessa busca desses termos, ela identifica, então, o evento, né? E aí ela marca ali o evento, o preço da ação naquele dia e faz os cálculos dos retornos dos últimos 10 dias, dos próximos 10 dias, a partir daquele evento, né? Em relação a esse questionamento que contraria a literatura, isso acontece muito também, né, nessa linha de pesquisa de remuneração de executivos e governança. Eu acho que aqui no Brasil, a gente tem uma predominância de investidores familiares e fundos de investimento. Então, e a gente tem uma grande concentração de capital. E aí, quando a gente olha para o acionista minoritário, tudo aquilo que é produzido para o acionista minoritário, ele tem pouca relevância no preço da ação. Ele impacta muito pouco no preço da ação. Então, se você vai fazer um estudo, você compara a governança corporativa, eu fiz um recentemente, que eu tentei identificar a governança corporativa e retorno para o investidor minoritário. E a governança está aí para proteger o minoritário, só que ela não tem, estatisticamente, ela não tem relevância nenhuma, aqui no Brasil, né? Então a gente precisa também, eu acho que isso aí cabe colocar no trabalho e até pensar em estudos futuros. O Brasil, o mercado acionário brasileiro é uma caixinha diferente do mercado americano, do mercado europeu, né? E aí a gente recebe muita literatura do mercado estrangeiro, né? E a gente quer aplicar aqui no Brasil, mas tem todas essas nuances que nos diferenciam e acabam fazendo que nossos achados não corroborem o que a teoria internacional preconiza, né? Eu vi que vocês não gostam muito de finanças mesmo, né? Acabei de aprender como é que levanta a mão aqui. Apareceu que eu levantei a mão? Então, eu posso falar um pouquinho? Claro. Então, Juliana, e o Rodrigo também, agora que eu estou pesquisando mais, né, sobre essa questão do ESG, a questão da performance financeira, ESG, ESG e inovação, porque a ideia é que na minha tese eu trabalho esses três temas juntos e como eles se relacionam. Então, assim, tem muito, igual vocês comentaram, né, muitos trabalhos que mexem com essa questão do ESG e performance financeira, só que, assim, eu tenho encontrado algumas revisões de literatura atuais que elas falam que essa relação ela é inconclusiva, olha só. Então, tem uns que falam assim, que aí depende do período que você pega, depende do método que você usou, depende de qual indicador de performance financeira você usou. Então, assim, tá um negócio, assim, a impressão que eu tenho, né, não sei se vocês que pesquisam isso também têm, é que é uma coisa, assim, nova ainda, nebulosa, que não foi encontrado ainda, né, uma diretriz. A gente espera um resultado positivo. Ó, faz todo sentido, né, ter esse resultado Uhum. positivo, a gente espera isso, alguns encontraram, mas assim, tem
algumas revisões acharam vários estudos e elas consideram que essa relação ainda é inconclusiva. Aí eu não sei, Juliana, assim, se você quiser depois, assim, como eu estou mexendo com isso no momento, essas revisões que eu te comentei com você, elas estão mais frescas na minha mão aqui. Se quiser, eu posso te mandar algumas até para complementar, se você tiver interesse. Sim, claro, agradeço. Eu ia até fazer uma pergunta no seu trabalho, Tatiana. Se nas suas buscas você encontrou alguma tendência à padronização da informação. Porque quando a gente pensa em estudos quantitativos, a gente busca um padrão de informação para poder fazer uma análise de regressão, uma análise de dados em painel, né, para verificar se... E essa é uma dificuldade que a gente encontrou no desenvolvimento desse trabalho, né? Você não tem uma padronização das informações, da divulgação dessas informações, e às vezes você acaba caindo naquela coisa, você coleta uma informação que a empresa divulgou para beneficiá-la, né? Beirando às vezes até o greenwash, né? Então, eu ia fazer essa pergunta para você. Se na revisão da literatura você encontra alguma tendência de padronização dessas divulgações. Então, no artigo, eu não consigo extrair essa tendência de padrão, né? Mas, igual eu te falei, do que eu estou pesquisando, muitas empresas já têm tido a preocupação de colocar que seguiu o padrão GRI, que seguiu o padrão SASB. Então, nos relatórios de sustentabilidade que elas têm emitido, na introdução, elas têm se preocupado em colocar qual que é o padrão que elas estão seguindo, sabe? E o que eu vejo também é muito, para a parte quantitativa, né, que você comentou, Juliano, muito artigo usando indicador SG, da Bloomberg, da Refinitiv, eles estão indo por aí, como uma Uhum. forma de tentar padronizar e usar para análise quantitativa. Sim. Porque Não, igual você beleza. falou, assim, a gente passa até por um processo de fé, né? De acreditar que aquilo ali que está divulgando está sendo feito, está sendo acompanhado, e muitas vezes a gente não consegue questionar, né? Então, é complicado ainda. Sim, O que eu sim. tenho visto é isso, eles usando esse tipo de padronização. Não, beleza. Obrigado. Ana Eu Luísa, seu tenho relógio, como também. está? Agora a gente tem um tempo, né, Ana, para debate, mesmo que a gente já está fazendo, né, entre todos Então, os beleza. artigos, então fiquem bem à vontade, tá? A gente tem uns 20 minutos ainda para conversar. E sobre esse último trabalho, professora Juliana, eu queria parabenizar também, né? Eu acho que tem um mérito de transformar um TCC, né, de um MBA em um trabalho acadêmico, então acho muito bacana essa interface. E também, eu sei que não foi o objetivo do trabalho, mas se vocês conseguem verificar se tem alguma influência do setor, né? Como uma variável ali que pode ser moderadora, enfim, se o setor talvez tenha algumas particularidades que possam influenciar. A gente não controlou isso, mas é uma boa colocação. É, por exemplo, se a gente buscar o setor investigado pelo Rodrigo e pelo Adriano, né? É um setor que tem uma relevância muito grande a divulgação ESG, né? Porque não é só dinheiro, né, Adriano? Então, eu acho que vale a pena, sim. Como foi feita essa análise bem minuciosa dos eventos, né? Não é difícil de analisar também o setor, o comportamento por setor. Acho que é para afinar, para mandar para uma revista, que assim, né? Apesar de ser um MBA, eu tenho essa veia mais acadêmica, então eu busco sempre puxar os trabalhos para a gente atingir uma qualidade mínima para enviar para um congresso, né? E a aprovação aqui no seminário foi bastante... De 3 artigos que a gente mandou, a gente conseguiu aprovar 2. Então eu fiquei bastante feliz assim com o desempenho. E é um congresso USP, né? Então, assim, não dá para falar nada. A gente não foi no congressinho ali da esquina, né? E,
E a gente faz isso até para incentivar o ingresso desses alunos de MBA no programa de mestrado, né? Para dar continuidade na carreira, na formação acadêmica, né? Ô, Juliano, e só um parênteses, assim, eu, na verdade, eu acho importantíssima a parte financeira, viu? Não tenho Sim, nada sim. contra ela, pelo contrário, eu acho que, no fundo, eu até alguns colegas, hoje eu trabalho muito com SG, também com consultoria, que falam que, né, deveria ser EESG, né? Assim, você deveria ter o E do econômico para lembrar que ESG também é econômico, porque eu acho que, no fundo, voltando até lá no conceito básico da sustentabilidade, é isso, né? Sem o Uhum. econômico também não para de pé. Por isso que eu acho que esse tipo de análise que vocês fazem, ele é fundamental e ao mesmo tempo também me surpreende bastante, né, o fato de, aí, porque assim, muito a gente tem escutado do SG, do mercado financeiro olhar para o SG e tal, mas no fim das contas, eu acho que um pouco do que o trabalho de vocês trazem é que ainda está um pouco distante da realidade desse investidor, né? Ainda não se tornou, infelizmente, apesar de estar muito no discurso, né? Mas na prática não está tanto, né? E a própria Vale, por vezes, para nós é um exemplo disso, porque depois de todas as lambanças, né, feitas aí recentemente, quando você pega o desempenho na bolsa, né, tá super bem, um monte de gente investindo na empresa, enfim. Então, é só para dizer que eu acho fundamental e bacana também a composição aqui dessa nossa mesa, porque acho que traz, né, perspectivas que vão se complementando no fundo. Mas tem que olhar assim para a parte econômica. É que assim, aí a gente quer trazer um pouco o social mais, né, também assim, dar um pouco mais de luz para esse social que por vezes também acaba sendo um pouco negligenciado. E como é difícil explicar isso, né, para os alunos quando eles questionam, né? Então, a gente fala da importância, né, da sustentabilidade, e aí eu estou vivendo isso na prática, né? Tem alunos mais céticos que falam, né, e aí, mas tem estudos que não mostram, né, relação com a parte financeira. Então, é muito importante, né, também. E é um desafio, né, que a gente tem para tentar trazer dados que demonstrem, né, uma relação, mas realmente, às vezes a gente está se engatinhando ainda, né, está num processo ainda para muito pela frente. Ana, você quer fazer algum questionamento agora no final Ana, também? eu? Desculpa só. É, eu acho que, assim, eu confesso que essa parte das ações não é tanto a minha área, então eu consigo contribuir pouco. Mas eu acho muito peculiar, vamos dizer assim, a diversidade que a gente tem de setores participando, né, no mercado financeiro, mas que cada um tem a sua peculiaridade e alguns têm um impacto muito, muito grande com a ESG, como é o caso das mineradoras que precisam colocar isso em consideração, né? Então, eu acho que dependendo do seu tipo de negócio, acaba tendo uma grandeza maior ou menor o efeito que você tem e, consequentemente, a responsabilidade que você tem também em relação a isso, né? O que eu fiquei me perguntando, e aí é realmente como leiga, porque o que eu sei de ESG tá mais relacionado com as empresas que são de capital fechado e recebem investimento. Então, ele acaba sendo um instrumento, quase um instrumento de due diligence, assim, né, para saber se está tudo nos conformes, como que vai funcionar isso aqui, às vezes até como mensuração para investimento de impacto, aqueles fundos que priorizam, né, empresas que estão mais preocupadas com isso ou não, enfim. E aí, nessa perspectiva, eu fiquei pensando, né, eu falei, putz, desculpa a palavra, puxa, como que a gente conseguiria fazer uma equivalência desse estudo que vocês fizeram, nesse caso, que a gente não consegue controlar a variação do preço da ação, né?
Será que o ESG ele está servindo muito mais em um outro tipo de mercado de investimentos do que numa bolsa aberta? Qual será que é essa diferença do impacto do ESG nos dois, assim, né? Como que ele é usado por esses dois públicos? Eu fiquei me perguntando isso quando eu estava lendo o artigo e escutando aqui a discussão também. Porque eu imagino assim, imagino não, né? Tem muito mais empresas que são de capital fechado do que de capital aberto. Então, acho que acaba tendo um impacto considerável, assim, também, né? Na atuação das empresas, enfim. Então, assim, eu estou só problematizando aqui também, porque não tenho muitas respostas. Acho que é um tema que a gente precisa caminhar tanto ainda, mais tanto, mas assim, anos-luz. Nem sei se a gente vai ter tempo de conseguir alcançar tudo isso que a gente precisa, mas enfim, esse catastrofismo fica para outro dia. Eu acho que assim, os trabalhos, de certa forma, eles acabam se complementando um pouco, assim, né? Eu fiquei curiosa de saber, por exemplo, os preços das ações nas mineradoras, se elas não têm, por exemplo, um resultado positivo de ESG, a não ser óbvio num caso de desastres naturais, será que varia? Será que não varia? Né? Eu fiquei me perguntando nisso, assim, né? Se essas empresas não estão fazendo um investimento local para as cidades conseguirem ser autossustentáveis depois, a gente considera essa empresa uma empresa socialmente responsável? O que que ela está fazendo que é socialmente responsável de verdade, assim, né? É, e aí, no final do dia, acho que isso acaba resvalando na internacionalização, né? Então, um monte dessas empresas tem um monte de dinheiro, tem um poder enorme, trata com países de vários contextos diferentes e tem vários tipos de ações diferentes nessas populações, né? No final do dia, o que que a gente está chamando de ESG? Será que é uma ação pontual? Será que realmente essa empresa está conseguindo se responsabilizar pela sua cadeia como um todo? Então, eu fico refletindo em relação a isso. Assim, não, eu não sou a pessoa das grandes empresas, sou a pessoa das pequenas, mas fico pensando nessas coisas, porque é um poder que eles têm na mão muito grande, né? E um potencial de fazer, ter impacto positivo, mas de ter um impacto negativo é também igualmente grande, né? Pensando, Ana, na operacionalização de pesquisas, né? Quando a gente fala em empresa de capital fechado, tudo fica muito mais difícil, né? De você coletar dados. E com o olhar contábil, elas não divulgam informações, né? Apesar da gente ter o Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, que todas as empresas têm que apresentar a escrituração contábil de maneira pública, né? Mas a gente não tem acesso a esse público, né? Então, mas seria uma fonte de dados, né? E padronizado, né? Porque você tem um plano de contas padronizado pela própria Receita Federal, né? E aí seria interessante para a gente fazer essas análises que você sugeriu, né? De você analisar, de repente, as empresas de capital fechado não têm variação no preço da ação, mas você poderia, por exemplo, estudar o impacto desse investimento, né? Desses fundos de investimento preocupados com empresas que têm uma boa conduta relacionada ao ESG, no resultado, né? Ou de repente na empregabilidade, ou de repente na diversidade, nas, em relação às questões mesmo ambientais, né? Redução de passivos ambientais, de contingências ambientais. Enfim, se a gente tivesse dados, né? Eu acho que a gente conseguiria fazer bastante coisa, porque esse fundo de investimento apareceria nas demonstrações contábeis, apareceria lá nas notas explicativas, olha, a empresa recebeu tantos milhões de reais do fundo X, né, decorrente de, ou para aplicação em questões relacionadas ao ESG, questões ambientais, questões sociais, tal. Isso apareceria, mas é uma caixa preta, né, que a gente não consegue, aquela coisa blindada, toda, e a gente não tem acesso a essa informação, mas do ponto de vista acadêmico seria um
um grande mar a ser explorado e eu acho que, do ponto de vista social, traria muito resultado, muita discussão. E aí eu acho que a gente teria, sim, a, a essência do ESG, o propósito do ESG florescendo na sociedade, né? Porque, por enquanto, ainda todo mundo sabe da importância, mas na hora H ali, né, espera aí, não é bem assim, né? Não, isso aqui a gente, né, dá aquele somebody love, né? Então, complicado. E complementando essa discussão que vocês fizeram aí, gente, ainda tem uma outra paralela que, assim, a gente comentou aqui sobre a relação entre ESG levando a uma performance financeira melhor, né? Mas tem alguns autores também que tentam analisar o contrário, se empresas que têm uma performance financeira melhor são aquelas que investem em ESG, sabe? Então, como se isso fosse uma via de mão dupla, né? Como o caso da internacionalização que a gente comentou. Algumas mencionam que empresas mais socialmente responsáveis teriam mais oportunidade de internacionalização, mas aquelas que se internacionalizam também seriam incentivadas a investir em questões ESG. Então, ainda tem isso, né? Porque, igual micro e pequena empresa. A impressão que eu tenho, assim, eu posso estar completamente errada, não pesquisei sobre isso, mas a sensação que eu tenho é assim, ou a empresa nasce é, é, em termos ESG, sustentável, com uma pegada ambiental, social, de governança, ou com soluções para empresas grandes trabalharem com isso, ou depois que ela começar a ser rentável, depois que ela começar a ter giro, depois que ela começar a ter o lucro dela, que ela vai começar a modificar seu modelo de negócio, se ela já não nascer assim, para poder trabalhar a questão SG. Então, assim, posso estar completamente errada, mas eu tenho essa impressão, né, do que a gente conversa, do que a gente vê a dificuldade do microempresário, do empreendedor, ou ele já nasce diferente, ou ele demora um tempo para mudar do tradicional pro coisa, sabe? E eu não sei se vocês já leram assim o documento original, né, que traz lá do Pacto Mundial, tal, sobre SG. Assim, é uma coisa, a impressão que eu tive é de uma ambição assim que eu nunca tinha lido, sabe? A ideia é que eles provoquem todo mundo a pensar sobre isso, que eles revejam a questão de formação de portfólio, e aí eu já fiquei pensando, né, na da área de finanças, meu Deus, coitado Markowitz, imagina ele procurando, lendo isso aqui, e... Mas a provocação é essa mesmo, é sacudir os pilares do que a gente considera como retorno para o acionista e começar a pensar o retorno para o acionista de uma forma diferente. Aí eu dou aula de finanças, né? Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar para os meus alunos que o objetivo da administração financeira não é mais trazer retorno para o acionista? Alguém deve ter escrito alguma coisa diferente em algum lugar. Aí eu peguei as edições mais novas dos livros de finanças que eu uso em sala, né? Comecei a ficar triste. Mas aí eu comecei a perceber que eles também, esses autores da área de finanças, estão começando a pensar de uma forma diferente também. Então, por exemplo, peguei o livro do Ross, né? Não sei se alguém já teve aula na graduação com ele. A última edição do Ross, acalmou meu coração. Que ele virou e falou assim: olha, o objetivo da empresa é sim gerar valor para o acionista, mas para gerar valor para o acionista, ela precisa gerar valor antes para todos os stakeholders e ser sustentável. Ah, então agora começou a fazer sentido. Mas é aquilo que o Rodrigo comentou, que a gente estava comentando. Até onde isso só é uma mudança de discurso e até que ponto a gente realmente vai rever as teorias que a gente está ensinando, né? Os administradores e economistas e contadores que está formando para pensar as empresas de uma forma diferente. Então, acho que ainda tem uma questão qualitativa da área de finanças, né? Que precisa ser trabalhada nisso também. A ideia é gerar valor para o acionista, mas como você vai mostrar para ele que está gerando valor, né?
Eu acho que foi bem rico, né, a nossa discussão, os 3 trabalhos, e a gente conseguir ver essa relação, né, como a Ana Luísa disse, acho que eles se complementam, né, as temáticas dentro da nossa área. E se a Ana não tiver, né, se ninguém mais tiver alguma colocação, gostaria de agradecer, né, novamente, e convidar vocês para participar da sessão de networking também do evento. A Ana Luísa também colocou um link para avaliação, né, aqui no chat, vocês podem estar participando. Ana, não sei se você quer finalizar também. Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade de liderar essa sessão, junto com a professora Ana Paula. Eu acho que os trabalhos de vocês são muito interessantes e têm um potencial grande de gerar insights e discussões e a gente conseguir avançar nessa agenda que é tão necessária. Eu mais uma vez reforço aqui que coloquei o link para avaliação dessa sessão no chat, então se vocês puderem, por gentileza. E fica o convite, porque a gente sabe que no online a gente não tem o cafezinho, né? Todo mundo ali no corredor, conversando sobre a sessão, falando sobre artigos que a gente vai escrever junto, essas coisas que sempre acontecem nos congressos, mas a gente tem essa sala Conecta, que vocês estão super convidados de ingressar e conversar de uma forma um pouco mais informal, vamos dizer assim, com os colegas de vocês. A gente não perder, né, pelo menos esse networking que é tão legal nesses seminários, mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês e a professora Ana Paula também. Então tá, pessoal, um bom dia a todos e a todas. Quem continua o evento, bom evento, tá? Tchau, tchau, foi um prazer estar com Valeu, vocês. gente. Obrigado, um abraço. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado.